Oi, gente! Bom, seguindo a linha do neoconstitucionalismo e voltando àquela frase que eu tinha falado do Teori Zavascki, do falecido Teori Zavascki, sobre o direito brasileiro, ele caminha a passos largos para a common law. Eu decidi então fazer um vídeo sobre teoria dos precedentes judiciais. Eu vou falar rápido, embora seja uma aula bem mais extensa do que vai ser esse vídeo aqui, mas os pontos principais dessa teoria. Como nós sabemos, o sistema brasileiro acompanha a escola da Civil Law e não da Common Law. Lá na Common Law, nós temos a teoria dos precedentes obrigatórios, ou teoria dos precedentes vinculantes. E a nossa regra é a teoria dos precedentes persuasivos. Embora o judiciário, o juiz monocrático ou o tribunal, salvo em algumas exceções, ele possa vir a discordar da opinião proferida pelo Tribunal Superior, ele pode fundamentar sua discordância ou seguir aquele posicionamento, desde que não tenha eficácia vinculante por obviedade. Mas a regra aqui é a teoria dos precedentes persuasivos. Até porque há muito tempo o que a gente aplicava até dentro do próprio Supremo era aquela ideia do legislador negativo do judiciário. O intérprete do direito ele se atinha apenas a dizer o que a lei determinava, o que o legislador determinava. Ele não ia além daquele direito positivo. E isso foi mudando conforme foi se implantando no Brasil o neoconstitucionalismo, a força normativa da Constituição, o crescimento da jurisdição constitucional, e nós fomos superando vários desses pensamentos. A regra ainda continua com os precedentes persuasivos, mas nós temos aplicação muito grande hoje dessa teoria dos precedentes vinculantes ou precedentes obrigatórios, como por exemplo as chamadas súmulas vinculantes, as decisões proferidas em ações de constitucionalidade. Elas têm um efeito vinculante e elas se assemelham muito com o que nós vemos na common law. O que tem de precedente vinculante obrigatório é a ratio decidendi, é a razão de decidir, os motivos determinantes daquela decisão. Então nós teremos o paradigma, para que esse paradigma seja analisado junto com os demais casos que devem acompanhá-lo ou não. Dentro desse paradigma nós temos a razão de decidir e é ela que vai fundamentar as demais decisões, tá? Tudo que for de passagem ou que não vincular ao resultado, não for importante para o resultado, é chamado passagem obter dictum. Nós temos técnicas de superação desse paradigma, até porque o Supremo Tribunal Federal ele não está vinculado nem mesmo nessas súmulas vinculantes, nessas decisões proferidas em ações de constitucionalidade. Tirando os casos de coisa julgada, de exceções à coisa julgada, porque a gente vai ficar discutindo muito sobre processo civil, nem mesmo o Supremo ele está vinculado a essas decisões, porque ele pode chegar ao overruling, que é o caso de superação dos precedentes, pensar de uma determinada forma e depois passar a pensar de uma forma diferente. E até mesmo os juízes monocráticos, os tribunais inferiores, eles podem acompanhar um posicionamento, depois perceber que o Supremo mudou o seu entendimento e fazer a mudança da sua própria jurisprudência. Isso acontece muito no STJ. O overruling acontece demais lá. E nós temos também o distinguish. Muitas das vezes nós temos o paradigma, a ratio decidendi do paradigma, embora casos sejam semelhantes, quando você vai analisar a ratio decidendi com o paradigma, você percebe que não é tão semelhante assim. Então é a técnica do distinguish. Isso é muito importante, gente, porque tem caído demais nos concursos públicos e é a prática do judiciário hoje. Quando o Teori Zavascki falou que o Brasil caminha para o sistema da common law, de ficar tratando desses precedentes vinculantes, isso é muito importante para a garantia do tratamento isonômico entre os jurisdicionados e a tal segurança jurídica mesmo. Porque se você entra com uma ação e obtém um resultado, o seu vizinho entra com uma mesma ação, alegando os mesmos fundamentos jurídicos,
e obtém um outro significado, isso traz uma instabilidade, uma insegurança jurídica. Da mesma forma, o tratamento isonômico, fora o sobrecarregamento do judiciário. Quando nós temos decisões em massa para casos que são semelhantes em massa, nós acabamos, seguindo o precedente, você acaba retirando muito dos processos do judiciário, fazendo com que a celeridade processual realmente seja aplicada. Nós ficamos por aqui, até breve.